Super Power em Cristo! Como estão vocês? Espero que todas estejam bem, no nome de Jesus. Nós estamos aqui com mais um vídeo, essa nossa devocional diária, que eu tenho certeza que vai falar o seu coração. Por isso, desde já vou pedir para você se inscreve neste canal. Não deixa de se inscreve no canal. Você que ainda não se inscreveu, se inscreve no canal. Também vou pedir para você compartilhar. Assim como eu sei que este vídeo ele vai edificar a sua vida, vai edificar a vida desta mulher que está precisando, que você vai compartilhar. Também é muito importante você deixar o seu joinha, o seu like. E vamos para o vídeo? E a devocional de hoje nós vamos falar sobre 5 armas potentes contra o inimigo. E a primeira delas é a mais potente, é a palavra de Deus. O próprio Jesus empregou esta arma quando ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto e foi tentado pelo inimigo. Jesus não precisaria ir passar pelo deserto, muito menos ser tentado. Mas tudo o que aconteceu na vida de Jesus é para deixar um exemplo para nós. Jesus ele foi e ele venceu como? Com a palavra. Lá em Mateus 4:4, o que é que ele vai dizer? Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E a segunda arma também contra o inimigo é o louvor. O diabo odeia o louvor. Isso porque ele não pode admitir que uma outra pessoa adore a não ser a ele. E quando nós adoramos a Deus com o nosso louvor, o diabo ele sente uma raiva, uma ira tremenda. E quando você adora, mulher, quando você louva ao Senhor, automaticamente o diabo não tem outra chance a não ser fugir de você. O seu inimigo é derrotado através do louvor. Lembra o que foi que aconteceu lá com o rei Josafá? No livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, o verso 22 ao 24, o povo começou a adorar, os levitas adoraram ao Senhor. E por causa da adoração, foi o que aconteceu? Os inimigos, eles se baratearam, né? E o povo teve vitória. A vitória veio dos céus por causa do louvor. Então, uma arma poderosa, sim, é o louvor. A segunda arma poderosa contra o inimigo, sabe o que é? A obediência. Exatamente. Quando nós obedecemos ao Senhor, quando nós nos colocamos diante dele em obediência, o diabo ele não vai encontrar brecha nas nossas vidas. Você lembra o que diz a palavra? Ao nosso redor está os anjos do Senhor, ao derredor está o inimigo, ele buscando uma brecha. Qual é a brecha? É o quê? É a desobediência, porque quando a gente não obedece a Deus, a gente dá essa brecha ao inimigo. O inimigo ele entra e ele nos traga. Mas quando nós obedecemos ao Senhor, quando nós nos colocamos diante do Senhor em obediência, o diabo ele não tem como nos atacar, o diabo não tem como ter vitória na nossa vida, porque a gente diante da obediência ao Senhor, a gente, Senhor, eu estou obedecendo ao Senhor. Então essa guerra, essa luta, esse inimigo vai cair por terra. E em obediência à palavra, porque o Senhor não pode voltar atrás com a palavra dele. O Senhor é Deus que cumpre o princípio. Então quando a gente está dentro do princípio, o Senhor ele entra em ação. E o que diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 10, o verso 4 e 5, diz o seguinte: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência a Cristo. E uma outra arma também muito poderosa contra o inimigo é a nossa fé. A nossa fé. Tenha em mente que seu inimigo sempre está colocando dúvida no teu coração, para que você pense que você não vai conseguir, que você não vai ter êxito, que isso não é para você, que as promessas de Deus não é para você. Com certeza, quando você acredita nisso, quando você perde a sua fé, o diabo ele ganha espaço.
Aprenda que a gente não vive pelo que a gente vê, mas a gente vive por aquilo que a gente crê. É fé. Fé não se explica. E quando você tem fé, você se coloca em posição de fé. Não tem como o inimigo vencer. Como é que aquele povo ia crer que ele, simplesmente crendo, acreditando em Deus, eles iriam fazer com que aquelas muralhas caíssem? Isso é fé. Precisamos ter fé. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8 e 9, diz o seguinte: resistir-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhado pelo mundo. Então creia, tome posse daquilo que o Senhor tem dito ao teu coração, das promessas que Ele tem para a tua vida, ainda que a circunstância ao seu redor, minha querida, diga que não. Creia no teu Deus, Ele é poderoso e Ele não é homem para que minta, muito menos filho de homem para que se arrependa. Uma outra arma poderosa também, contra o inimigo é a nossa oração e o jejum. A oração é uma arma de peso contra o inimigo. O jejum torna-se essa arma, a oração, ainda mais poderosa. Você lembra o que foi que o Senhor disse aos discípulos contra aquela caça de demônio lá no livro de Mateus, no capítulo 17, verso 21? Que aquele demônio não saía senão se fosse o quê? Com a oração e com o jejum. Então, minha querida, ore e jejue se for preciso, para que você tenha vitória, para que esse inimigo que está se levantando contra a sua vida, usando pessoas para poder te atacar. Se você já tem feito tudo e não deu certo, faça um jejum, ore, porque tenha certeza que o inimigo não vai ter outra chance, outro caminho, a não ser cair e sair. Se ele vem por uma, palavra diz que o quê? Por 7 caminhos, quando você está munidas, mulheres, quando você está, cheia dessas armas, as armas corretas, você tem vitória. Então não esqueça, use as armas, use a palavra de Deus, use a oração, o jejum, use, como é que diz, o louvor. Use a obediência ao Senhor. Use essas armas, essas 5 armas que eu citei aqui para você. Use cada uma delas a seu favor. E tenha certeza que o seu inimigo não tem outro lugar para ir a não ser o quê? Cair. Como diz a música, A música de Nívia Soares. Seus inimigos cairão, o nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Se você toma as armas, se você se posiciona com as armas corretas, lembre-se que a sua luta não é contra a carne e contra o sangue. A sua luta é contra os principados e potestades. Lutas espirituais, guerras espirituais, mulheres, nós só poderemos vencer com as armas espirituais. Tome posse de cada uma dessas armas. Se coloque diante do Senhor como mulher super poderosa, super power em Cristo, e você vai ter vitória no nome de Jesus. Eu vou orar pela tua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, tome, Senhor, a tua filha, tome, Senhor, a tua serva, e que ela se coloque, meu Senhor, como mulher super poderosa em Cristo, que ela é. Que ela tome posse, Senhor, de cada uma dessas armas. Que ela deixe de lutar, Senhor, com as armas carnais, da forma dela. Muitas vezes gritando, reclamando. Muitas vezes, Senhor, ficando de mal, falando demais. Que ela deixe de estar usando essas armas. E que ela comece a usar, Senhor, as armas que o Senhor já tem à disposição dela. Que ela possa tomar posse de cada uma dessas armas. E lutar de forma correta. E ela tenha vitória, Senhor, contra o inimigo. Pai, eu já te agradeço, porque eu sei que esta mulher vai se posicionar de forma correta. As estratégias dela, Senhor, a partir de então vai ser de forma correta. E eu te agradeço. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Fica na paz, mulher. Fica com Deus. Um beijo no teu coração. E não esqueça, use as armas corretas.